entregamos, ó Pai, toda a nossa necessidade, te louvamos e te agradecemos. Aleluia. Pai bendito, Deus forte, Rei da glória, Senhor todo-poderoso, mais uma vez, Senhor, o Senhor nos concede essa tão rica oportunidade de adentrar, ó Pai, até teu trono de graça, Senhor, sabendo, ó Deus, que olhando para nós, ó Pai, nós nos vemos vermelhos, nós nos vemos em pecado, Senhor. Ó Deus, quando Isaías viu a tua glória, ele se sentiu tão pecador quando chegou na tua presença, mas houve algo ali, Senhor, houve uma via de escape para Isaías, houve um fogo ali, houve um anjo ali que veio, ó Pai, tocou seus lábios e o purificou, Senhor. Hoje nós não temos esta brasa viva para purificar nossos lábios, mas nós temos o sangue puro do Cordeiro vertido na cruz do Calvário, que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornam alvos como a neve, ainda que eles sejam, ó Deus, como o carmesim, eles se tornam brancos, ó, como a branca lã, Pai bendito, e este sangue nos envolve, ó Pai, de uma maneira que nos deixa de entrar a esse teu trono de graça, que nos encobre, ó Pai, na tua face, e chegamos
Senhor Deus, Pai amado, neste momento, Senhor, mais uma vez agradecemos a Ti, pois o Senhor tem sido, Pai, tem sido bom a nós. O Senhor tem enviado a nós uma palavra que tem nos sustentado, o Senhor tem enviado a nós a porção correta que precisamos. E até aqui nesse momento, Senhor, podemos dizer Ebenezer, Pai. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo isso que o Senhor tem concedido para cada um aqui. Pela saúde, Senhor. Pela libertação, Pai. E também obrigado pelas lutas, Pai. Pois sabemos que com elas nós nos tornamos mais fortes. E mais fortes nós chegaremos mais distante, Pai. Mais fortes nós venceremos mais lutas, Pai. Então obrigado por tudo que o Senhor tem enviado a nós, Pai. Obrigado também pela escola dominical maravilhosa, que tanto tem nos ajudado, Senhor. Obrigado por esse pastor que o Senhor tem abençoado tanto a sua igreja através dele, Pai. Continue abençoando, Senhor, o nosso pastor. Continue, Senhor, no meio desta igreja, Pai. E ajude-nos, Senhor, a cultuar a Ti, Senhor, de todo o nosso coração, Pai. Que possamos ser bênçãos em suas mãos, Pai, que possamos ser bênçãos para nossos irmãos, Pai, e que possamos ser usados pelo Espírito Santo. É o que te pedimos, Senhor, e nos dê um culto abençoado, que possamos sair daqui transformados, Senhor, é o que te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Uma boa tarde com Jesus, amém? Amém, boa tarde, irmão Ronan. Boa tarde, irmão Robério, seja bem-vindo. Amém. E que possamos realmente, como o irmão orou, que possamos ter um culto abençoado e também transformado, né, irmão Verdade. Robério? Porque se o evangelho não nos transforma, se torna inútil. Vai ter efeito apenas para julgamento. Então, o conhecimento que vai fazer sentido, a palavra que vai fazer sentido, é aquela palavra que nos transforma. Isso só acontece se nós nos permitir. Deus manda a bênção através do pregador, Deus entrega a palavra para você, mas você tem que pegar isso e aplicar na sua vida. Isso. Né? Se você deixar, né, o irmão pastor falou hoje de manhã que a mãe perguntou para o filho por que ele estava indo para a igreja e colocando um tapão na orelha aqui, né? Isso. Exatamente acontece com nós às vezes, né? Se a gente deixar entrar por um lado, sair pelo outro, nós não estamos aplicando isso em nossas vidas. E de nada adianta ter um culto abençoado, né? Deus vir derramar suas bênçãos se nós não conseguimos valorizar isso que Ele tem dado a nós. E valorizar isso é saber colocar isso e aplicar isso em nossas vidas. E o que bom que quem está aqui está aplicando, né? Senão você não estaria aqui, estaria em outro lugar, né, irmão Robério? É verdade, é verdade. Se você está aqui, eu tenho certeza que você não veio para cá porque não tinha nada para fazer, né? Então você veio buscar algo. Agarre isso. Veio para o melhor lugar, né? Vamos adorar a Deus com os nossos louvores, irmão Eliseu. Momento da gente apresentar o nosso louvor. Momento de você conquistar a sua vitória e tomar posse do seu campo de batalha. Bem, boa tarde com Jesus, irmãos. Nós vamos cantar o hino 38. Deus olhando do céu, para a terra não viu, nem um justo sequer. Vamos cantar este hino. Fé.
110, Fá maior. Se você estiver cantando, acompanhando no inário, não tem os coros no inário, tá? Mas lá na tela vai aparecer, tá bom? Vamos cantar, Destino? Não, irmão, não é essa a letra, viu? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar. Nós vamos começar pelo coro, vamos? Segura na mão de Deus, vamos lá. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura nas mãos de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te conduzirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e Aleluia, segure na mão de Deus. A genuína e verdadeira igreja, nascida de novo, tem de ter o caráter que estava em Cristo. Porque o marido e a esposa são um,
E se Jesus fazia somente o que agradava a Deus, guardava a sua palavra e manifestava a sua palavra, sua noiva terá de ser da mesma classe de caráter. Amém. Que responsabilidade, né? A Brana fala isso no verso da mensagem, escolhendo a noiva. Isso nos responsabiliza muito, né? Qual é a classe de caráter que Jesus, né? Que Deus está buscando em sua noiva. Muito bom esse destaque. Irmão Ronan, como é que vai ser? Qual vai ser o tema de hoje? Como que vai ser o trabalho hoje? Nós estamos estudando a mensagem Escolhendo a Noiva, porém hoje o pastor nos chamou ao escritório e pediu para... dentro do assunto, né? Noiva, escolhendo a noiva, casamento, e atingindo mais os casados e preparando também um solteiro, né? Para quando forem casar. O pastor pediu que a gente hoje comentasse, né? Os irmãos vão nos ajudar, as irmãs, como a esposa pode ajudar ao esposo, né? Em casa, ajuda na criação dos filhos, na educação dos filhos, na oração, trabalho em casa, trabalho fora. Então, esse é o tema que o pastor sentiu que a gente tratasse aqui hoje. É verdade. Casamento, eu costumo dizer, né? Eu ouço muito isso, né? É uma sociedade. Em uma sociedade, os dois têm que estar ali administrando bem, um ajudando ao outro, porque senão não dá certo, né? Senão aquele empreendimento, né? Não sei se pode dizer assim, não vai avançar, não vai ter sucesso. Então precisa dos dois estar ali unidos na mesma direção. Né? Isso. Como que a esposa pode ajudar o esposo, né? Salomão fala, irmão Roberto, não lembro qual é a escritura, ele fala que 2 são mais fortes do que 1. Se um cair, estiverem 2, o outro levanta. Mas se ele estiver sozinho, quem o levantará? Quem o ajudará? Então, o casamento é isso, 2 em 1, né? Um ajudando ao outro. Mas o irmão estava falando. É isso mesmo. Então, vai ser muito bom, creio que vai ser proveitoso. Quem foi convidado, enquanto nós procuramos, né? A escritura será Ageu, né? Ageu. Capítulo 1. Podemos ficar de pé? Isso, vamos ficar em pé. As pessoas que foram convidadas, por favor, podem vir à frente aqui. Eu vou ler aqui que as irmãs, a irmã Meire Borba, irmã Daniela, esposa do irmão Arlo, a irmã Ana Paula, esposa do irmão Jefté, a irmã Lívia, esposa do irmão Bim, a irmã Sama, a irmã Sama cantora, a irmã Raquel, esposa do irmão Wesley, diácono, a irmã Adriele, esposa do irmão Jefferson, e se tiver chegado, pudermos ajudar também a irmã Marisa, esposa do irmão Antônio. Ageu, capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. Diz assim, versículos 5 e 6. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeai muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Amém. Pode se assentar. O Amém. Salário, a renda nunca dá, né? Sempre tem algo mais. Então, as irmãs já queiram vir. E acreditamos que vai ser uma bênção. Uns aprendendo com os outros. Amém. E como está escrito no versículo 6, né, irmão Ronan? Ganhais, e eu esqueci, mas é como se pusesse dinheiro em um saco furado, né? Isso. Então, muitas vezes a gente pensa que o problema está só em não ganhar dinheiro, né? Também, óbvio, né? Mas como administrar isso, Agora fica a pergunta importante, nesse sentido financeiro, como que a mulher ajudaria o marido? Mas antes, irmão Roberto, eu vou pedir, vir aqui na frente é muito difícil. Então a igreja dá uma salva de palmas para as irmãs pela coragem delas, né? Que Deus as abençoe.
E com a vossa experiência, vocês vão ajudar as demais, né? Aqui especificamente, como a esposa ajuda o marido. No caso, trabalhando, né? As que têm que trabalhar fora ou decidir trabalhar fora, como que é essa experiência e passar para as outras, ponto positivo, ponto negativo. Verdade. Sobre trazer as pessoas aqui, eu estou ficando bom em convencer, viu? Esse trabalho de convencimento é um pouco difícil, mas dá certo. Mas é bom, né? Quando você tem um documento do pastor te dando poderes, fica mais fácil. Mas é isso aí, eu acho que vai ser muito bom. Então, as irmãs vão participar e também os irmãos, né? E as irmãs que não vieram também, quiserem participar, as moças, vai nos ajudar. Então o assunto é como a esposa pode ajudar ao esposo e, entre outras coisas, trabalhar fora, né? Até que ponto a esposa deve trabalhar fora, em que momento isso é necessário ou isso é importante, quais são os lucros, quais são os ganhos e quais são as percas. Verdade. Vou começar a pedir, irmã Daniele. E isso é importante, só um ponto aqui, irmão Ronan, porque o irmão Brana fala muito sobre isso, né? O irmão Brana fala muito sobre isso e como no último culto, o pastor contou que o irmão Brana pegou um exemplo de uma policial militar, que estava na rua, né? Então, como que a mulher tem provisões, isso é bom, como que ela pode colaborar, ajuda o lar, né? Porque você não pode ser uma linha tão dura como a mulher não pode fazer nada. Existem profissões que são profissões de respeito, a mulher pode ajudar a ter uma renda, né? A mulher pode ali tem várias profissões, não existe uma, duas, não, várias profissões que a mulher hoje ela pode exercer e de respeito, né? Irmã Daniele, a irmã que já trabalha fora, não sei quanto tempo, né? Como que ou como que está sendo a experiência da irmã, tanto no sentido o trabalhar ali emocionalmente para a irmã e no sentido também financeiro? Bom, essa questão eu acho que ela é muito relativa, depende muito de cada casal, né? Quanto ao trabalhar fora, se precisa trabalhar, se não precisa. Eu comecei a trabalhar fora muito cedo. Então, quando eu casei, eu já trabalhava fora, depois eu fiz um concurso, passei no concurso e estou nesse emprego até hoje. Tem 17 anos esse meu concurso. Então, assim, eu sempre tive eu acho, no meu ponto de vista, né, que não tem problema trabalhar fora. Assim, eu trabalho numa escola. Então, para mim, eu não tenho dificuldade em sair para trabalhar. Eu vou tranquilamente, não tem nada assim que me atrapalhe, que me impeça, não. Graças a Deus é muito tranquilo, é um serviço muito tranquilo. E ajuda, com certeza, né? Ajuda, sim, o dinheiro ajuda, lógico, né? Então, assim, não eu já vi várias vezes o pastor pregar, a mulher trabalha fora, aquela coisa, eu tenho minha bolsa, não. Assim, é tudo em conjunto, é um conjunto. Eu tenho o meu salário, ele tem o salário dele, mas a gente se reúne, aquilo a gente divide, né? O dinheiro, o que você vai fazer com o dinheiro? Vai ser assim, assado, né? Então, graças a Deus, eu nunca tive problema. E o que a irmã diria para as outras que, digamos, nunca trabalharam ou no momento não trabalham fora? A senhora diria alguma coisa? Não, assim, talvez a pessoa não trabalhe fora porque não precisa, né? Aí tudo bem. Agora, assim, eu acho, meu ponto de vista, a pessoa às vezes até precisa trabalhar fora, mas não trabalha fora. Amor não enche barriga, não. Aquele negócio de ficar dentro de casa ali. Às vezes o marido está se matando para poder dar conta de dar tudo, suprir a casa, aquela coisa. E a mulher está lá de braço cruzado, sendo que podia estar ajudando, podia estar fazendo alguma coisa para ajudar, né? Então, eu acho que se a pessoa tem condições e pode, tem que ajudar. Para ajudar, né? Vai. Lembrando que em casa também é muito serviço. Lógico, né? Em casa também, né? Não pode deixar o serviço de casa. Tem que, sabendo que se vai trabalhar fora, tem que trabalhar fora sabendo que tem as responsabilidades de casa, né? E aí como que fica assim? Porque aí, em tese, é carga dobrada, né? Trabalho fora, eu trabalho em casa. Isso, Assim, no meu caso, eu não tenho muito problema com isso, porque o meu marido, ele me ajuda muito em casa. Marido bom, hein? Mas assim... Cadê o irmão Arlo? Eu sei que a responsabilidade da casa, no caso, ela é minha.
Então, quando eu saio para trabalhar, eu tenho que saber que quando eu voltar, eu tenho isso, aquilo outro para fazer. Então, eu já saio com tudo programado. Eu vou sair tal hora, vou chegar tal hora, vou fazer isso, aquilo outro. Então, eu já faço uma programaçãozinha. Eu vou trabalhar, mas quando eu chegar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, deixar minha casa em ordem. Muito bom. Pedir à irmã Raquel, além do dinheiro, né, que vem e é bem-vindo, a parte, digamos assim, emocional, de trabalhar fora, é melhor, é pior na experiência e na concepção da irmã? Eu acho assim que no caso de trabalhar fora é como a irmã falou, tem que ser uma coisa conversada entre o marido e a mulher, tem que ser uma coisa de comum acordo, mas ajuda muito. Assim, na parte emocional, você saber que você está contribuindo é muito bom. Que você não é só mais uma... É claro que dentro de casa a mulher tem a sua importância também, mas quando você contribui com alguma coisa além do que você faz dentro de casa, eu me sinto bem. O emocional fortalece um pouco, sim. Entendi. Sente, digamos assim, mais importante, eu bora dizer. Não que os homens exijam isso, né? Não, com certeza. Eu penso, né, que até quando ela fala de se sentir útil, né, muitas vezes uma das coisas, existem pesquisas que mostram, não é o meu caso, eu preciso do dinheiro ainda, né, mas tem pesquisas que mostram que o dinheiro não é a maior satisfação pessoal, né? Existe uma filosofia que diz que é um fator higiênico, ele é necessário, né? Mas tem pessoas, no caso da irmã Raquel, ela se sente útil, né? Não é que o irmão Negão não conseguia, mas ela está contribuindo. Isso está trazendo uma realização para ela, dela ser útil ali no casamento, né? Não é só o fato do dinheiro, como eu disse, é os dois crescendo juntos, né? Os dois contribuindo para um crescimento. Agora, vamos então aqui, irmã Meire, né? Mas essa questão da decisão da mulher de trabalhar fora, porque assim, nós sabemos também que tem moças que desde nova estuda, quer ter uma profissão, né? Ela quer ter aquela realização dela. E já tem outro caso que muitas vezes o casal precisa, né? O marido está ali trabalhando, não está conseguindo, está fazendo tudo que pode, mas nós sabemos que nem sempre a condição que vivemos não é uma condição boa de economia no país, né? Então nós passamos por necessidades. Como que você acha, como que a mulher pode perceber esse momento assim, não, eu vou ajudar, eu vou tentar, porque trabalhar, não necessariamente, né, colaborar com o dinheiro, não só necessariamente tem que ser fora, mas ter um trabalho, ter uma forma de ajudar na renda. Como que a mulher percebe esse momento aí de querer ajudar? Bom, eu comecei a trabalhar muito nova, né? Eu com 11 anos de idade eu já trabalhava em casa de família. Então, quando eu casei, eu já trabalhava. E eu não tive a opção de não trabalhar, eu tinha que trabalhar. A situação financeira era bem complicada e eu não tive a opção, eu tive que trabalhar. E aí depois, eu passei um tempo sem trabalhar fora, mas eu trabalhava em casa. Eu fazia bolo, eu fazia salgado, eu fazia pão de queijo, eu passava roupa, eu fazia qualquer coisa para ganhar meu dinheiro. Eu sempre ganhei meu dinheiro. E aí, quando passei no concurso, nesse concurso, né? Para mim foi muito bom, mas é uma decisão que tem que ser muito bem pensada, né? Porque nem todo mundo tem equilíbrio emocional, tem um equilíbrio psicológico, físico, né? Para conseguir conciliar casa e trabalho, porque é uma dupla jornada, né? A gente sai cedo e convive com N situações, né? No ambiente de trabalho, pessoas com todo tipo de problema de espírito. Então, a gente tem que dividir bem casa e trabalho. Eu nunca trouxe problema do meu trabalho para minha casa. Quando eu saio lá da escola, eu esqueço que eu sou professora, a não ser que eu tenha que fazer alguma coisa em casa, né? Mas, assim, trazer os problemas da escola para casa ou levar os meus problemas de casa para a escola, eu faço tudo para dividir isso. E o meu trabalho, assim, eu trabalho no ambiente escolar, quem é professor que sabe, é um ambiente muito politizado, né? As pessoas inspiram política e brigam, e política a gente sabe que tem confusão, né? Então eu mantenho lá no meu cantinho, eu não me envolvo em nada, assim, participo, tudo que compete a mim eu procuro fazer da melhor forma possível, mas eu procuro não me envolver. Eu fico quieta lá no meu canto, e tem o povo lá na escola costuma dizer os rádios corredores, né? Diz que me disse, eu nunca me envolvo com diz que me disse. Tá, a escola está pegando fogo, eu estou lá bem tranquila, sabe? Procuro não me envolver para eu não
trazer aquela coisa carregada para casa. Mas tem casos que a mulher não tem opção. Ela precisa trabalhar porque nem todo marido tem condições de suprir todas as necessidades da casa sem a ajuda da mulher, né? E como o pastor sempre diz, pelo menos nos primeiros anos, né, até estabilizar, é importante que a mulher trabalhe, mas não precisa ser fora, né? Pode trabalhar em casa. Em casa tem várias maneiras da gente ajudar. É importante isso, né? Porque quando nós pegamos o tópico trabalhar, a gente coloca muito o fora no final. Existe o trabalho fora, mas aqui também nós estamos falando também da contribuição da mulher no lado financeiro. E hoje, muitas pessoas, até homens também, estão perdendo emprego, estão trabalhando em casa, fazendo alguma coisa. Existem muitos meios hoje no Brasil de se ganhar dinheiro. A pessoa hoje não passa fome só se quiser. Existe muito meios de você fazer, aprender uma profissão, desenvolver ela em casa, se não der certo um emprego, né? Mas, enfim, depois eu queria ouvir um testemunho de algum marido, algum esposo aí, que sua esposa trabalha, se isso ajuda, como que isso coopera aí no lar. Irmã Lívia, enquanto aparece algum irmão e queira testemunhar... Quem quiser, levanta a mão aí, quem quiser participar, tá bom? Enquanto a irmã Lívia... Irmã Lívia, na sua opinião, quais são os ganhos, bora dizer assim, né? Os ganhos e também as dificuldades da esposa que trabalha fora? Os ganhos são financeiros, né? E a gente trabalha para poder ajudar em casa, porque o casamento ele tem que ser uma parceria, né? Então, o marido não está naquela fase melhor da vida dele financeira, então a gente trabalha para contribuir. Mas tem muitas perdas. A gente tem o lado ruim também. A gente tem os filhos, acaba ficando assim um pouco... Ficam, no meu caso, os meus filhos, eles ficam um pouco só, né? Sem a mãe estar acompanhando, assim, a parte integral, o dia todo, né? Não que eu não esteja acompanhando, mas assim, integral o tempo todo não tem como, né? Mas eu penso que isso é uma fase da vida, né? A gente trabalha por um tempo para poder suprir aquele momento, mas eu acabo perdendo por outro lado, né? Buscando a vitória, né? Lutando juntos, né? Quando vem umas lutas, você tem que lutar. Não casou, né? Os dois têm que lutar, né? Tem que ser lado a lado, né? Existem os dois lados, né, irmão? A esposa trabalhar por vaidade. E existe o lado bom, que é ela trabalhar por necessidade. É uma fase que geralmente acontece nos primeiros anos do casamento, até as coisas alicerçarem. Não é vaidade, é necessidade mesmo. Eu te perguntaria qual seria melhor: ver as coisas faltando dentro de casa e complicando, duplicata vencendo, água e luz, telefone vencendo, aluguel vencendo, cobrança na porta e ficar quieta, no caso dela, ou arregaçar a manga e fazer alguma coisinha, como a irmã Meire disse, antes dela prestar o concurso, fazia bolo, pão de queijo e vendia por atacado. Nós temos o caso da esposa do diácono João Francisco. Ela é uma guerreira, a minha esposa sempre compra coxinha, salgadinho, e ela faz. Eu creio que o irmão Francisco é muito grato por ter uma esposa que o ajuda assim, né? É pouquinho, mas é um pouquinho que soma muito, faz diferença. Não é uma vaidade esse caso. Agora tem casos que é vaidade, né? O marido tem um bom salário e aí ela, não sei, existe uma necessidade, existe um ponto, eu não sei que ponto é esse. Eu diria assim, desde que não seja por vaidade, eu acho que isso é grandeza, principalmente nos primeiros anos do casal. Se o ônus da família está sendo muito maior do que o bônus, né? Porque se o problema não é dinheiro, provavelmente não trabalha, está ganhando dinheiro. E tem casos também que dinheiro não chega, né? Quanto mais ganha, mais gasta. Mas o que eu estou dizendo é no caso de duplicata vencendo, água, luz, essas necessidades básicas não estão sendo supridas só com o salário do marido, necessidades básicas.
Aí eu creio que é menos vergonhoso ela ajudar ele do que sofrer cobrança na porta. É vergonhoso, não é? A Meire quer complementar? Foi o que a irmã Lívia falou, né? A questão dos filhos, né? Que a gente trabalha fora, os filhos, às vezes a gente deixa um pouco a desejar essa questão do acompanhamento com os filhos. Mas se a gente souber dosar direitinho, dá. Porque você passar o dia inteiro dentro de casa não é sinônimo que você vai ser uma boa mãe, que você vai acompanhar seus filhos. Porque a gente tem casos, eu tenho experiência de filhos que a mãe não trabalha fora e não acompanha, né? E eu, em 2004, eu perdi meu esposo e eu virei mãe, né? Pai e mãe. E aí eu era pai e mãe de uma menina que estava entrando na adolescência, um menino especial, e ainda trabalhava. Então, para mim, foi uma barra muito difícil, mas graças a Deus eu consegui. Mas por que a irmã deu conta de enfrentar? Porque a irmã já estava no campo de batalha, já pensou se a irmã não estivesse no campo de batalha? Seria um choque seria perder difícil, o marido. né? Seria difícil. No meu caso, não, porque ele deixou uma pensão, né? Não é uma pensão assim, mas pelo menos para as necessidades básicas daria. Mas se fosse para eu começar, depois que ele faleceu, eu começar do zero, seria bem mais complicado. Verdade, mas... Irmão, vamos pegar uma opinião de irmão que é casado aqui. Vou falar com o irmão Jefferson aqui. Tem pouco tempo, né, irmão Jefferson? Mas conta para nós aí como que é lidar com o casal trabalhando. Rapaz, o marido chega em casa, como que você precisa entender que a sua esposa também está cansada, né? Como que administra isso aí? Isso exige a compreensão do marido muito mesmo, porque se o marido for ignorante, vai haver choque. Chega em casa, a casa está suja. Você tem que saber que ela está lutando para te ajudar no material. E você tem que dar para ela uma contribuição. Não é cobrar, a casa está suja. Vai limpar. Aí põe um avental, vai lavar os talheres. É uma sociedade, como a irmã Lívia disse. É uma sociedade o casamento. Carregar as cargas juntos, sem cobrar. Ou seja, fazer as cargas ficarem mais leves. Quando a esposa se dispõe a trabalhar, em outras palavras, ela está dizendo para o marido: estamos fazendo as cargas ficar mais leve em nossa casa. É verdade. Ouvi dizer que a irmã Adriele mostra o cinto e aí você corre para a pia, é verdade? É literalmente isso mesmo, Robério. Brincadeiras à parte, mas desde sempre eu tive essa consciência que quando eu casei com a irmã Adriele, ela já trabalhava, né? Trabalhou desde sempre e chegou um certo momento que ela decidiu não trabalhar mais fora. Então ela saiu lá do local onde ela trabalhava e ficou somente em casa por um tempo. Só que mesmo estando em casa somente um tempo, ela percebeu que não conseguiria somente ficar em casa cuidando do serviço de casa. Então, ela começou a fazer o que a irmã Meire mesmo falou, começou a arrumar serviço dentro de casa. Aí ela fazia bordados e divulgava, utilizava a rede social WhatsApp muito, né, para divulgar o trabalho dela. Hoje ela trabalha em uma empresa, não sei se posso citar aqui, hoje ela trabalha com a Tupperware, né, que é uma empresa que trabalha com, digamos assim, trabalha com cargos dentro da empresa, né? Contudo, ela não precisa estar se deslocando muitas vezes de dentro de casa para um local físico de trabalho, né? Para poder exercer a profissão dela. Hoje ela cuida de um grupo, né? Dentro do trabalho dela e toma bastante o tempo dela. E então o que acontece? Os serviços de casa ficam por fazer se eu não ajudar. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Até mesmo, às vezes, cuidar do nosso filho, ele fica dependendo, né, dos serviços básicos, né, que ele é muito pequeno ainda. Então, eu tenho que ajudar em tudo mesmo. E como ela sempre trabalhou, sempre tive essa consciência. É uma louça que tem para lavar, é uma casa que tem para lavar, até mesmo comida. A gente tem que, muitas vezes, meter a mão e fazer mesmo para ajudar. Porque hoje...
com esse emprego que ela tem, já passou a ser uma renda fixa nossa, para as despesas de casa mesmo, como o pastor falou, a necessidade básica é pagar a mensalidade da casa, água, luz, até mesmo comida, gasolina do carro, muitas vezes isso é pago com o serviço que ela presta hoje. Então, eu tenho... Sim, sou feliz. Sou muito feliz. Ela, às vezes, fica preocupada, né? Será que eu estou deixando de fazer o meu serviço de esposa, de ser mãe? Aí eu falo para ela, pelo contrário. Muitas vezes eu que penso que não estou fazendo meu serviço por conta de você estar tendo que trabalhar para me ajudar no financeiro. Agora, sabendo que o marido não pode se acomodar, ele tem que lutar para um dia por fim nisto, né? Por fim. Isso é por um tempo, né? Tempo. E o marido lutar, prestar concurso, alguma coisa assim, para ter um salário melhor, lutar, não se acomodar. Porque tudo é fase, né? Tudo é fase, a vida é cheia de fase. O que o marido não pode, nesse caso, é acomodar, dizer, não, agora até velhinha, você tem que trabalhar, né? Tomar o gostinho do dinheiro. Não. Mas eu creio que Deus respeita as necessidades quando são nesse caso, né? Deus respeita. Sim, o senhor mesmo comentou até com a gente, né? Nós fomos até o senhor procurar o senhor, pastor, quando foi para ela assumir a liderança desse grupo, né? E aí eu lembro exatamente que o senhor utilizou essas mesmas palavras, que é apenas por um tempo não faz mal. Contudo, se for o pastor falou, até ela ficar velhinha, creio que atrapalharia no casamento. Agora, que ela fica mais exposta, fica. Para isso, a mulher tem que ser idônea. Idônea não quer dizer velha, idônea espiritual. Ela fica mais exposta quando ela vai trabalhar com o público lá fora. Mais exposta. Então, não é qualquer trabalho também que ela pode. Por exemplo, ser secretária. Isso é um trabalho muito perigoso para uma mulher. Hoje, a maioria dos chefes assediam as suas secretárias. Maioria. Então, é um trabalho que eu não recomendo para nenhuma irmã, principalmente mulher casada. Mas existem outros trabalhos dignos, decentes. Enfermeira, por exemplo. Outros, trabalhar dentro de casa, como, por exemplo, quando eu casei, o dinheirinho que eu ganhava dava para comer 15 dias. Minha esposa bordava. Ela bordava para as pessoas e os outros 15 dias o dinheirinho dela nós comíamos. Foi um tempo, mas que foi útil demais, foi. Primeiro que toda decisão exige muita oração, né? Muita. E preparação psicológica. Põe uma mulher que não tem preparação psíquica a trabalhar, olha, é melhor passar fome dentro de casa do que deixar sua esposa trabalhar sem que você tenha segurança da idoneidade espiritual dela. Você vai arrumar parceiro, viu? Parceiro. É um perigo, né? Um perigo. Um exemplo disso é até faculdade. Muitos jovens entram na faculdade sem se preparar para enfrentar aquilo ali, acham que tudo bem, não é tudo bem. O inimigo está aí afora, esperando você dar um passinho fora, um pouco torto, e ele te pega. Né? Então, exige um preparo. Tudo que você faz na vida exige um preparo. Né? Irmã Sâmbua, o que a irmã comenta sobre esse assunto, sobre a responsabilidade da mulher trabalhar, também ter cooperar, né, com a parte financeira? Bom, eu penso o seguinte, porque existem vários trabalhos e uma coisa que desgasta muito é o que o pastor falou, é isso não parar. Esse tempo que teria que ser um tempo, ter uma continuidade. Então a esposa vai perdendo a admiração pelo esposo, isso é fato. E ela vai se desgastando e ali ela tem os prejuízos, porque os filhos ficam, né? E a gente sabe que isso é um prejuízo irreparável. Hoje, a quantidade de pessoas que usam drogas é porque não teve uma mãe em casa, né? Então, isso tem que ser fase, né? Um tempo, porque senão isso desgasta e o relacionamento se rompe mesmo, não tem como. Isso é matemática. É melhor comer farinha com arroz e ter paz no casamento do que
querer ajeitar a coisa e se expor. Então tem que ter um equilíbrio muito grande nisso, senão, em vez de ajudar, vai piorar. É verdade. Tem uma experiência de um casal, amigo meu, que ele estava separando da esposa dele, mas ela não trabalhava, mas aqui ele levava todos os problemas do serviço para dentro de casa. Todos os problemas que ele tinha, trabalhava na área financeira, aplicações, muita agitação, ele levava para dentro de casa. Ele não conseguia lidar com aquilo, ele não conseguia separar os problemas do serviço com os problemas de casa, né? E foi engraçado porque ele procurou, ele fez tratamento, foi em psicólogo, enfim, ele não é da mensagem, e o psicólogo deu uma receita para ele interessante. Mandou ele comprar uma caixinha e escrever problemas. E ele colocou na entrada do escritório dele. Então, toda vez que ele vai chegar para trabalhar, ele pega os problemas de casa, ele fala que faz uma sessão, coloca naquela caixinha. E quando ele volta para casa, ele olha para a caixinha e deixa todos os problemas dele lá e volta para casa. Então, isso aumenta, ele é um agravante quando os dois trabalham fora, né? Porque já são duas pessoas passando o dia convivendo com outras pessoas, enfrentando problemas, solucionando. E se chegar em casa, o marido exigir da esposa que ela seja aquela esposa que esteja esperando ele, com tudo limpo, com tudo pronto, com comida, não dá certo, né? Então tem que haver a cooperação, a conversa, se preparar para enfrentar essa nova fase. E se o melhor é, como a irmã falou, o pastor falou, por um tempo. Tudo, né? Depende muito do seu equilíbrio psicológico. Por exemplo, eu diria, entre dois males. Mulher, o marido ganha pouco, teve um acidente, perdeu aquele emprego, conseguiu um emprego que ganhava menos do que ganhava. Aí a mulher começa a deprimir dentro de casa. Queria comprar um sapato novo esse mês, não pode. Um vestido novo, não pode. Aí começa a se deprimir, se matar dentro de casa. O marido chega, olha para a cara dela. Isso é uma apunhalada no coração do marido. Tem muitas esposas que ainda não descobriu isto. Chega em casa, em vez da mulher receber com carinho e com alegria, recebe com aquele olho de choro, de lágrima, triste. E o marido sabe por quê? Dinheiro, faltou dinheiro. Isso mata, isso traspassa o coração de um marido crente, de um marido honesto. Porque o marido crente, honesto, ele quer fazer tudo o que pode para agradar a esposa. Mas ali ele está fazendo o máximo. Porém, dinheirinho é aquele. Chega em casa, recebe a mulher com amargura, com tristeza, ela sai descabelada do quarto, porque dormiu o dia todo chorando, puxando o cabelo e angustiante. Isso mata o marido. E matando o marido, mata o casamento. O marido sente como um problema para aquela mulher. Eu estou dizendo, eu pedi para vocês fazer esse trabalho baseado nisto. Qual dos dois seria melhor? Então, já que está depressiva, não aguenta aquela condição monetária do marido, então procura uma coisinha para contribuir. Depressão, cara feia, lágrima não contribui, destrói. Não contribui, destrói. Então procura algum trabalho para pegar alguns trocadinhos para contribuir, para causar um bom ambiente dentro de casa. O marido chega, você está sorridente porque ganhou R$5. Hoje o leite deu para comprar. Feliz, não chega, não vê que é a mulher triste, descabelada, chorando, nem comeu porque angustiada. Parece que o mundo acabou. Isso é horrível, você está matando seu casamento, está matando seu marido, está matando a paz dentro de casa, viu? Isso depende muito como você se comporta nas fases da vida. Então, nessa fase horrível, ao invés de se dar a depressão, você vê, porque a estrutura, ninguém te conhece melhor do que você. Você vê que você está deprimindo, está morrendo, descarta com alguma ocupação, para ganhar um trocadinho, porque você vai sentir útil também no seu casamento e vai acabar aquela estresse terrível e provocando estresse no marido. Morre, gente, morre. Eu conheço marido que suicidou por pressão psicológica da esposa. Ele amava demais a esposa dele
e ele teve um acidente assim, materialmente, o emprego, perdeu aquele emprego, conseguiu um emprego, ganhou a metade que ele ganhava. E aí a mulher não perdoa ele de jeito nenhum. Isso, cobrança, e quando ele chegava, ela chorando, e ele amava demais ela. Aí ele se sentiu um imprestável, um homem imprestável. E o que ele fez? Já que eu não presto mesmo, pegou o revólver e estourou a cabeça, morreu. Sabe? Então a mulher está matando o marido e sem saber, pensando que está fazendo uma grande obra de emburrar. É nesse momento que você deveria ser mais amiga do seu marido, porque ele já tem tudo contra ele. Tem a consciência dele que está cobrando. E aí a esposa ainda tem que ficar emburrada, choramingando. Você está acabando de matar o coitado. Aí ele perde o estímulo de trabalhar, fala, o dinheirinho eu ganho não está servindo para nada. Eu tenho que dar um fim na minha vida, porque pelo menos eu libero ela a casar com outro. Isso é verdade. E crise, pastor Adalto, tem um autor que fala, a crise é a maior oportunidade de crescimento que tem. Um grande empresário, ele disse que uma vez ele estava ganhando tanto dinheiro, só que não era feliz. E ele provocou uma crise, ele vendeu tudo que ele tinha, estava dando dinheiro, ele vendeu tudo que ele tinha para poder começar de novo. A situação é diferente, ele começou, teve sucesso e tudo mais. Mas se você está enfrentando uma dificuldade na sua família financeira, é uma oportunidade para você ter que pensar em encontrar alguma solução para isso. Se a mulher não está trabalhando, procure ideias, pense. Teve a história de um casal no sul que ficaram ricos vendendo torresmo. O rapaz perdeu o emprego, a família estava passando necessidade, não sabia o que fazia, entendeu? A mulher pegou, começou a vender torresmo, abriram uma empresa, estão ricos. Então, o mundo que a gente vive hoje, ele é diferente de um mundo de 10 anos atrás, onde você precisava ter um emprego de carteira assinada, estar no escritório para ser reconhecido. Hoje, uma ideia rende muito mais dinheiro do que um emprego, você estando fichado. Né? Quantas costureiras a gente tem aqui que ganham muito dinheiro trabalhando em casa? Quantas pessoas fazem bolo e ficam ricos? Né? Então, ideias. Ao invés de pressionar o seu marido, ou o marido cobrar um do outro, pense, tenha ideia, procure ideias que vocês possam desenvolver e e solucionar o problema. Né? Às vezes nem precisa de uma faculdade para isso. Pelo contrário, hoje em dia, a fila de emprego de pessoas com faculdade que estão desempregadas é quilométricas. Nós temos o homem mais rico do mundo, Bill Gates. Não sei se agora ele tem, mas até pouco tempo ele não tinha faculdade. Ele não tinha. Talvez agora ele já tenha. O mais rico do mundo. Mas foi um homem criativo. Ele disse, eu vou montar a Microsoft. Eu não prometo de fazer perfeita, mas eu prometo todo dia aperfeiçoando. E até hoje está aperfeiçoando. Né? Cada dia solta um novo programa. Né? Criatividade vale mais do que diploma de faculdade. Verdade. Irmã Adriele, como que a irmã decidiu, procurou e agora está até comandando aí as redes de vendas da Poé? Como é que é? Conta para nós, como que você entrou nisso? Primeiramente, como meu marido falou, eu já trabalhava fora, né? Isso vem desde a minha mãe, que sempre trabalhou fora, então eu tive o exemplo dela, né? Que ela ajudou muito os meus avós e tudo mais. E desde pequena eu tinha necessidade de também ter uma profissão para que eu pudesse ajudá-la. Né? Então, de inicial, eu pensei mais em trabalhar por conta dela também, né? Porque sempre foi só nós duas. Aí depois, quando eu comecei a namorar... E, graças a Deus, a família do meu marido e ele também nunca tiveram nenhum problema, né? Na verdade, sempre me ajudaram. Eu continuei trabalhando. Só que, dentro de um determinado momento, principalmente na fase de adaptação do casamento, a gente teve muita dificuldade. Né? Então, é um ponto muito importante. Né? Não adianta a gente também falar que a mulher ajudar, isso vai resolver os problemas, porque às vezes você resolve um problema, você cria outro. Né? Então, foi o que o pastor falou, né? Da mulher ela ter essa grandeza de trabalhar fora e não se perder ali naquele meio. Né? Então, chegou um determinado momento, né? Principalmente quando eu engravidei, que eu não quis mais trabalhar. Né? E ele nunca me impôs isso. Né? Mas aí também não é você trabalha fora e chegar, não vou mais trabalhar, que você tem seus compromissos, né? Você tem que sentar, conversar, se organizar. E aí, durante a gestação, eu não trabalhava fora.
Só que aí, como foi menos uma renda, ele teve que procurar outro trabalho. E aí eu comecei a ver ele se matando de trabalhar. Ele trabalhava o dia todo, ele ia panfletar, na época para o irmão Samuel. Ajudou muito a gente comprou praticamente tudo do nosso filho com a panfletagem. Era eu e ele. Eu passava o dia inteiro dobrando, e aí ele, de manhã, fazia a panfletagem, né? Só que aí, como, graças a Deus, o irmão Samuel também aumentou, e a gente não começou a dar conta, né? E foi onde a gente teve que confiar em pessoas, e as pessoas começaram a fazer o trabalho errado, e aí a gente viu que nós estávamos cansados, né? E não dava para confiar nas pessoas, né? Só que as contas continuam, né? E aí, como eu fazia bordado, e como o pequeno era difícil fazer, porque ele quer mexer em tudo, aí eu tive que procurar alguma coisa pronta para trabalhar, né? E eu sou o tipo de pessoa que, se não for para eu fazer uma coisa bem feita, eu prefiro nem fazer. Então, o que eu pegar para fazer, eu vou me dedicar. Então, é um ponto que também tem que ter o controle, né? Não é se dedicar só ao trabalho e a sua família ficar de lado, né? Segura aí um pouquinho, irmã. Esse item que a irmã colocou é um item de muitas vítimas. Por que eu não prospero, começo a fazer uma coisa e não tem sucesso? O irmão fulano, a irmã ciclana tem sucesso e eu não tenho. Será que não é isso que a irmã acabou de falar aí? Não tem critério no que faz de qualquer jeito. E ninguém, gente, vocês têm que pôr isso no coração, na cabeça. Ninguém que contrata alguém para prestar um serviço para ele, ou que compra alguma coisa de alguém, quer comprar uma coisa de qualquer jeito. Todos que vão contratar um serviço de alguém, ou comprar algum produto de alguém, ele quer do melhor para o melhor. Agora, será que não é que está sendo prestado aquele serviço pelas metades? Você não vai ter sucesso em fazer as coisas pelas metades. Você pode ver, você vai estudar a biografia dessas pessoas de sucesso. Você pode estudar para você ver. Todos eles tinham critério. Todos eles. Das poucas das biografias que eu conheço de homens de sucesso, eu conheço mais do lado espiritual. Hebreus 11, por exemplo. Eu leio a biografia daqueles homens. Todos eles tiveram critério. Paulo foi grande homem porque ele teve critério. Moisés foi um grande homem porque ele teve critério. E no profissional também. Material também. Todos esses homens de sucesso. Fulano começou do zero, hoje já tem casona boa, carro bom. Vamos ver a biografia dele. Ele foi um homem de critério, tinha perfeccionismo no que fazia. É um item que tem que ser colocado. Sem perfeccionismo, uma notícia má passa para 10, de 10 passa para 100, logo você está queimado na praça. Prossiga, irmão. Então, tudo, desde a conta, tudo na minha casa ela é conjunta, ela é compartilhada. Não tem o meu, não tem o seu, é o nosso. Né? Nada a gente faz sem comunicar um ao outro. Então, isso facilita muito, né? E tudo que a gente vai fazer, a gente sempre vem ao pastor, perguntar a opinião dele, né? Pela experiência que ele tem. Quando foi mesmo que eu trabalhei, né? E fui convidada a assumir um grupo, antes eu vinha ao pastor, para saber o que ele achava, se seria bom para mim, como uma cristã, me envolver. A área de vendas ela é uma área bem complicada de se envolver e tudo mais. E ele me dando um aval, me aconselhando, e a linha onde eu sigo hoje é de acordo com o que ele me falou. Eu lembro como se fosse hoje. Ele falou, não se envolva com esse meio, porque é um ninho de cobras. E a gente vai percebendo isso com o tempo, né? E eu busco sempre ser o que eu sou, falar a verdade, ser honesta, porque no começo eu tinha muito medo, né? A gente fica com medo da responsabilidade, de ter o seu nome exposto, né? Então, eu busco trabalhar com o que eu posso. Se eu vejo se tem um determinado ponto que eu não posso ir, eu não vou.
né? E a nossa própria postura inibe as pessoas de certos tipos de proposta para a gente, né? E o fato do meu marido me ajudar muito facilita, né? Ele me ajuda em casa em tudo. Então, a gente tem um acordo. Nós sabemos muito bem qual que é a obrigação de cada um. Eu sei que a minha obrigação é com o lar, com a nossa casa, e ele sabe que a obrigação dele é o sustento. Mas a gente reveza as obrigações para que não fique pesado para nenhum dos lados, né? Até o ponto em que ele assuma, né, sozinho a posição dele e eu possa vir com a minha. Aqui também não vai ser difícil, porque a gente sabe que trabalho de casa não acaba. É um trabalho muito importante. A gente já pensa que meu filho é pequeno, a gente pensa que daqui a pouco ele está na escola, a gente vai ter que acompanhar mais. Hoje as coisas estão mais difíceis do que na nossa época. E olha que nem tem tanto tempo, né? Então, tudo isso é pensado. Eu não dou conta de ver a necessidade de chegar na minha casa e eu ficar de braços cruzados sem fazer nada. Eu não dou conta. Eu não dou conta. E eu também não vou deixar ele se matar, sendo que eu posso ajudá-lo agora. Né? Então, acho que vai muito do casal, né? Tem que sentar, conversar e entrar num acordo. O ponto de decisão, né, irmã Andrélia, ele é muito pessoal, né? Então, ou seja, eu acho que a irmã citou um item muito importante, conversar. Né? A comunicação, ela, às vezes, é o que gera maior problema hoje em amizade, principalmente em casamento. Você não conseguir estabelecer uma comunicação no casamento é difícil. Quando o marido vem, a mulher já vem com 10 pedras. Ou quando a mulher vem, o marido já vai com 10 pedras. Então, se você não consegue chegar num acordo, tudo vai ser feito desacordado, né? E aí, a conta é alta, o problema gera problemas, tristezas, brigas. E um lar com brigas, eu imagino que não seja nada feliz, que não é nada feliz. Né? Então, irmão Ronan, sobre conversar sobre a situação. Às vezes é desagradável, mas tem que conversar, né? Pode não ser agradável, mas é necessário. Então, tem que ir desenvolver o diálogo. Às vezes vai com mais facilidade, às vezes com menos facilidade, mas é importante. E aí depende dos dois. Né? O grande êxito também nessas fases difíceis é o marido não esconder nada da esposa. Abrir o jogo, porque casamento é uma sociedade e o sócio tem que saber o caixa da empresa como está. Abrir o jogo, dizer, olha, nós estamos passando uma fase assim, assim, assim. Se você não estiver disposta a arrumar uma coisinha para contribuir, pelo menos me ajude em oração e me entenda a fase cruel, monetária que nós estamos atravessando. Pelo menos isso. Você não vai cobrar, mandar ela trabalhar, porque tem mulher que não tem dom, né? Mas pelo menos pede ela com amor, muita humildade. Vamos orar, que toda nuvem negra passa. Não vamos promover mais problema dentro de um problema que já existe. Vamos, pelo menos, amenizar esse problema com entendimento, porque se entre nós houver entendimento, a carga não vai ser tão pesada. Mas se não houver entendimento entre nós, vai ficar pesada demais. Vamos unir nessa fase, porque união não é só quando tudo está bom, não. União também nas horas amargas. As cargas ficam mais leves. E eu imagino, né, pastor, que depois que um casal vence uma fase assim tão ruim, tão pesada, né? Porque o financeiro, ele pesa na vida de um casal. Né? Você não comprar aquilo, ele pesa muito. Eu imagino que quando vence, eu acho que ali os dois têm a certeza do amor ali. Uma experiência a mais, né? Uma vez um amigo me virou para mim e falou, Roberto, hoje eu tenho certeza que minha esposa me ama muito. Porque o que eu passei com ela, não é qualquer um que estava do meu lado, não. E ela permaneceu ao lado sem reclamar. Se não tivesse as lutas, talvez não estaria tão forte. E aí chega algo pequeno, ele vai pensar, nossa, se naquela situação a gente sobreviveu, isso aqui, bobeira. Vai ser fichinha. Vai ser fichinha. Irmã Ana Paula trabalha, é biomédica, né? Trabalha em um laboratório muito grande, reconhecido no Brasil. Como que uma esposa cristã se porta em um lugar com tantas pessoas, elas tendo que ser cristã e profissional, né? Como que a irmã vê a posição da irmã dentro dessa instituição, de um laboratório com bastante gente? Como que a irmã lida com isso? Quando eu decidi que eu queria fazer um curso, eu procurei o meu pastor na época e ele me falou, irmã,
o mesmo Espírito Santo que a irmã precisa para estar dentro de casa, a irmã precisa para qualquer lugar onde você for, né? E eu levei aquilo durante o curso e é o que a gente precisa no dia a dia também, sem dúvida, né? A gente tem os questionamentos, às vezes críticas, né? Eu trabalho em um ambiente que tem muitas mulheres e, assim, às vezes a gente é até cobrado em relação a essa parte estética que é comum lá fora, né? Então, você tem que ter o seu posicionamento e saber o porquê que você está ali, né? Quando eu conheci o irmão Jefté, eu já fazia o meu curso e, assim, a gente conversava sobre isso na época do nosso namoro também. Então, assim, foi algo que ele nunca foi contra e quando a gente se casou, pelas mesmas circunstâncias, né, que todas as irmãs falaram, eu precisei também buscar essa ajuda fora e, graças a Deus, Deus tem nos ajudado, nunca foi um problema dentro da nossa casa. Quantos anos de casado vocês têm, irmã? Agora, em junho, a gente faz 5 anos. Alivia ou não alivia? As cargas ficam mais leves, principalmente no início da vida a dois, não é verdade? É verdade, pastor. E eu acredito assim que se os dois têm os propósitos e batalham junto por aquilo, você consegue encurtar o tempo para adquirir um sonho que o casal tem, né? Como o irmão falou, sem dúvida a questão financeira é um fator muito importante dentro do casamento e os dois têm que estar alinhados em relação a isso, se caso a irmã vai ajudar, né, o esposo. Agora me diga, irmã, nesse mundão qual estamos hoje, é um terreno perigoso a mulher trabalhar fora? Mas vai depender muito da estrutura espiritual dela. Existe aquele velho provérbio, quando não quer, dois não briga, não é? Perigoso é demais, não é? A mulher se expor, trabalhar fora. Perigoso, mas... É uma exposição que ela não teria se ela estivesse no lar, casa, né? Posicionada no lar. Só que também é uma coisa que se você tiver... Tem que ter um centro, né, pastor? Centro, é o que o pastor te falou. O mesmo Deus te guarda em casa, vai te guardar lá. Embora que lá é mais perigoso que dentro de casa. Mas você tem que crer que esse mesmo Deus vai te proteger lá. Como crendo? Você tem que confiar em você. Dizer, eu amo meu marido, estou ao lado dele. E dizer não, porque o sim e o não está dentro de nós, né? Certeza, tudo é escolha, né? Você faz as escolhas diárias. E sobre o tema, né, que está discorrendo, é muito gratificante quando você olha para trás e vê aquilo que os dois conquistaram, né? Então, Deus tem ajudado, né? Sem dúvida, e é muito gratificante. Eu fui inspirado a falar nisso porque a gente vê nesse mundão de hoje as cobranças muito grandes, cobranças monetárias. E às vezes o Espírito Santo falou em meu coração, há vários dias que eu estou meditando nisso, trazer um trabalho assim para abrir uma clareira para as famílias, principalmente para os casais, para deixar as cargas mais leves do lar. Cargas monetárias mais leves do lar. Agora, vamos lembrar de novo, existe necessidade e existe vaidade. Até onde é necessidade? Ela trabalhar fora. E de onde começa a vaidade dela trabalhar fora? Quando parte para a vaidade, o diabo é perigoso te pegar. Vaidade, você sai do terreno de proteção. Agora, quando é necessidade, o anjo te guarda. É igual a viagem. Até enquanto a lei permite, é uma necessidade. Você correr de acordo com a lei permite, a velocidade. Quando sai da velocidade, aí é só soberania, né? Aí não tem anjo mais, né? Aí é graça. E é muito bom, né, pastor, que isso desmistifica, não é, aquela pergunta, há muito essa dúvida, pode, não pode, como?
nós podemos perceber que há profissionais, há pessoas que conseguem exercer isso, estando preparada e ajudar, né? Ajudar no lar. Uma equipe entra em campo para combater a outra, ela só perde se ela não tiver uma estratégia. Isso. Agora, se você conhecer qual é o campo de batalha que você está entrando e saber quais são as formas possíveis que o inimigo pode te atacar, então você pode ter as suas estratégias para se defender. Que o inimigo não vai te vencer. Não vai te vencer. Ele só vai pegar aquela pessoa que achar que isso não vai acontecer, que o inimigo não vai tentar ela. Tudo que você for fazer na vida, se você não estiver preparado psicologicamente, espiritualmente para enfrentar, você está em terreno perigoso. Mas quando você se prepara para empenhar aquilo, você tem quase 100% de segurança que você vai ter vitória. Então você tem que... E como se preparar nesse sentido? É conversar com o marido, dialogar, orar, né? Conversar com Deus. Te preparar psicologicamente. Você não vai ter problema. Quando não quer, dois não briga, gente. Não vai ter problema. Você não vai ter derrota. Amém. Você foi ajudado? Amém, né, irmão Ronan? Uma hora. Meu Deus, meu Pai, aqui nós estamos, meu Deus, para aprender. Quem tem experiência vai dizendo, sabendo que tudo isso tem que ser comungado com o espiritual. Ó Pai, que cada um possa conduzir a sua vida, sabendo que o Evangelho é em primeiro lugar. E diante das lutas, dos desafios, nos capacita, Pai, com a sabedoria, com o Teu poder, para que cada casal possa administrar e principalmente, Pai, trabalhar e conservar também o seu casamento, e conservar cada um a sua fé. Senhor Jesus bendito, que possamos, meu Deus, ir cuidando de cada coisa, ó Pai, e cuidar também do nosso espírito. Esse mundo é um desafio para cada um de nós, mas com o Senhor nós chegaremos do outro lado. Com o Senhor, meu Pai, nós teremos sabedoria e teremos postura para fazer o que é necessário fazer nessa vida e conquistar a nossa vida, não perder a nossa vida eterna. No nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja e que capacite, ó Pai, cada casal, cada esposa, cada esposo, capacite a cada um para fazer o necessário e também, ó Pai, segurar a sua salvação. Amém. E só agradecer a participação das irmãs. Deus abençoe.